Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Aquele clima de tendência no futebol brasileiro se reflete no Fluminense. Mesmo com mudanças no comando técnico, o time de Renato Gaúcho demonstra consistência. Nos primeiros 11 jogos do Campeonato Brasileiro de 2025, o Flu soma 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, com 20 pontos, ocupando a sexta colocação, bem na briga por vaga na Libertadores. A média de aproveitamento de 60,6% é fruto de bom desempenho tanto dentro quanto fora de casa. Em casa, 5 jogos, 4 vitórias e apenas um empate. Fora, as performances oscilam mais, mas a competitividade permanece. No geral, no cenário nacional, o Flu ocupa a sexta posição, logo atrás de Bahia e Palmeiras, e à frente de Botafogo e Atlético MG, com apenas um ponto de distância do G4. No site Transfermarkt, o clube aparece com valor de mercado estimado em 82,65 milhões de euros, mantendo um plantel com média de idade de 28,4 anos, 34 jogadores e boa mistura entre experiência e juventude. Já no All-Goal, as estatísticas individuais confirmam o bom momento. Kevin Serna é o artilheiro do time no Brasileirão com 3 gols, enquanto João Arias lidera em assistências com 4. A análise técnica aponta para um time sólido, com transições eficientes e bom volume ofensivo, sobretudo dentro do Maracanã. A solidez defensiva, reforçada por reforços como Thiago Silva e Martinelli, tem sido fundamental. Neto, em seu programa de esportes, causou polêmica ao chamar de nojento o que chamou de especulações sobre uma possível chegada de Neymar ao Fluminense. O apresentador elogiou o desempenho do time, mas criticou o excesso de expectativa envolvida. O nojento, segundo Neto, está no exagero midiático e na fantasia de torcedor, que quer ver símbolos do futebol mundial no Rio, esquecendo da base estrutural e do mérito conquistado por jogadores como André, autor de excelentes números de desarme e recuperação. O fato é que consolidar o trabalho de Renato Gaúcho tem sido essencial. Desde sua chegada, o time exibiu consistência tática, elevando o rendimento coletivo, o que fica claro na sequência de resultados no campeonato e na Sul-Americana. No embate recente contra o Internacional, o tricolor saiu vitorioso por 2-0, com atuação segura no meio-campo e esplêndida performance do setor defensivo, sustentado por Thiago Silva, fator que tem sido determinante nos jogos no Maracanã. Mesmo com desfalques pontuais e a fase irregular de alguns atacantes, o grupo como um todo mostra competitividade. A rotação de elenco e o preparo físico rendem frutos, e os números refletem isso. O ataque anotou 15 gols e a defesa sofreu apenas 12 no Brasileirão, saldo positivo. Além disso, o calendário 2025 reúne desafios extras, como a Copa do Mundo de Clubes, onde o Flu estreou enfrentando o Borussia Dortmund, no empate em 0-0, com destaque novamente para o sistema defensivo. Tecnicamente, o modelo de jogo de Renato reflete um 4-2-3-1 versátil, com transições rápidas, compactação eficaz nos contra-ataques e pressão organizada. Os desarmes de André se cruzam com lançamentos precisos de Ganso, mesmo em retorno após miocardite. No balance geral, a valorização de jogadores de menor visibilidade, como Paulo Henrique, Ganso e André, complementa a estabilidade oferecida pelos experientes Thiago Silva e Martinelli, equilibrando o veterano e a juventude. Mas onde Neto viu essa leitura nojenta? No sensacionalismo que desvia o foco do que realmente importa, a construção de um time competitivo, pautado em organização tática e conjunto, sem depender de nomes, por mais icônicos que sejam. Neto deixou claro que, apesar de admirar Neymar como atleta, a discussão em torno de sua possível chegada ao Fluminense precisa ser feita com os pés no chão. Para ele, a torcida deve valorizar mais o que já tem nas mãos, um elenco comprometido, técnico experiente e uma sequência positiva que mostra força no cenário nacional e internacional. Segundo o ex-jogador, o clube vive uma de suas melhores fases nos últimos anos. Neto destacou que, mesmo sem grandes nomes midiáticos, o Fluminense tem se destacado por sua organização, disciplina tática e, principalmente, por saber jogar como um time. E isso, para ele, é o verdadeiro diferencial em meio à bagunça que muitos clubes vivem atualmente. Em campo, a evolução do Fluminense é nítida.
A posse de bola é bem administrada, o jogo pelos lados é eficiente e as jogadas ensaiadas vêm surtindo efeito, especialmente em bolas paradas. O lateral Diogo Barbosa, por exemplo, tem se mostrado importante nas construções ofensivas e cruzamentos precisos. A consistência tática não é obra do acaso. Renato Gaúcho apostou em uma base sólida, confiando nos homens de meio campo para distribuir o jogo e garantir a transição entre defesa e ataque. João Arias, veloz e inteligente, tornou-se peça-chave no esquema, tanto para quebrar linhas quanto para servir os atacantes com qualidade. A zaga, liderada por Thiago Silva, é um dos pontos altos da equipe. O veterano, que retornou ao clube em 2025, trouxe não só experiência, mas também liderança e equilíbrio. Seus desarmes cirúrgicos e posicionamento impecável deram uma nova cara ao sistema defensivo do Flu, que agora transmite segurança até nos jogos mais complicados. Enquanto isso, o goleiro Fábio segue sendo um dos pilares da equipe. Mesmo aos 44 anos, tem feito defesas fundamentais e orientado a linha de defesa com a experiência de quem conhece os atalhos do futebol. Sua atuação contra o Atlético Mineiro, com 3 defesas difíceis, foi crucial para garantir o resultado. Neto, apesar das palavras duras, fez questão de reconhecer o excelente momento do Fluminense. Disse que o Fluminense hoje joga um futebol que dá gosto de ver, mas que trazer Neymar nesse momento seria desviar o foco. Para ele, o clube precisa seguir sua trajetória sem atalhos, consolidando um projeto vitorioso com os jogadores que já provaram seu valor. Outro ponto levantado foi o fator Maracanã. O estádio, que historicamente é um caldeirão tricolor, voltou a ser uma fortaleza. Em 2025, o Flu tem um aproveitamento superior a 80% como mandante, algo que pesa muito na briga por títulos e nas competições internacionais. A atmosfera tem jogado junto e se tornado um diferencial incontestável. Com base nos números recentes, o time soma 3 vitórias consecutivas no Brasileirão e permanece invicto a 6 partidas. Essa regularidade é o que torna o projeto do Fluminense tão respeitado. Diferente de outras equipes que vivem de lampejos, o tricolor das Laranjeiras mostra solidez rodada após rodada. O técnico Renato Gaúcho também foi exaltado pelo ex-jogador. Segundo Neto, o treinador amadureceu taticamente e hoje apresenta um repertório mais rico. Ele sempre foi bom de vestiário, mas agora também é bom de prancheta, disse o comentarista. O trabalho vem sendo elogiado não apenas pelos resultados, mas pela maneira como o time tem jogado. Neto ainda chamou a atenção para o protagonismo que o Flu assumiu na Copa Sul-Americana. Classificado para as oitavas, o time liderou seu grupo de forma invicta, com boas atuações e placares expressivos, como o 3-0 sobre o Unión Espanola. A torcida, empolgada, sonha alto e começa a acreditar em um possível título internacional novamente. No meio de toda essa euforia, o nome de Neymar surge como um cometa, brilhante, chamativo, mas que pode passar rápido demais. Neto foi categórico ao afirmar que o clube deve evitar movimentos arriscados, que envolvam cifras irreais e tragam mais mídia do que bola. Segundo ele, o Flu não precisa de Neymar para ser grande, já está sendo. A diretoria tricolor, por sua vez, tem adotado uma postura mais cautelosa. Apesar dos rumores, nenhum dirigente confirmou negociações com Neymar. Internamente, o foco segue na manutenção do elenco, renovação de peças importantes e possíveis reforços pontuais, principalmente para o setor ofensivo. Ainda assim, a torcida se divide. Há quem sonhe com o camisa 10 desfilando no Maracanã, enquanto outros preferem ver o clube mantendo a seriedade que o levou ao patamar atual. Neto, com sua irreverência e sinceridade, parece ter dado voz a essa segunda ala, a que vê o momento como algo precioso demais para ser colocado em risco. O fato é que o Fluminense vive um dos capítulos mais sólidos de sua história recente. E embora o nome de Neymar agite os bastidores, o verdadeiro espetáculo continua sendo o que o time tem apresentado dentro das 4 linhas. Neto pode até ter usado um termo forte, mas sua análise revela uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar!
O impacto das palavras de Neto ecoou não apenas entre os comentaristas, mas também nas arquibancadas virtuais e físicas. As redes sociais fervilharam com reações dos torcedores, muitos apoiando a visão de que o momento do Fluminense deve ser respeitado e valorizado por aquilo que foi construído com esforço coletivo e planejamento, sem depender de nomes midiáticos para validar o projeto. A declaração do ex-jogador abriu espaço para um debate mais profundo. Até que ponto a idolatria por grandes estrelas não pode acabar ofuscando o brilho daqueles que verdadeiramente vestem a camisa e constroem o clube no dia a dia? Para Neto, o reconhecimento deve vir pelo mérito, e não pela fama alheia. E esse pensamento encontrou eco em boa parte da torcida. Em campo, o Fluminense segue mostrando que é capaz de competir com qualquer adversário. A mentalidade vencedora, o trabalho de base, a união do elenco e a liderança técnica de Renato Gaúcho são pilares de um projeto que vai muito além de um nome, por mais talentoso que ele seja. Isso é o que tem encantado os analistas esportivos e conquistado o respeito até de adversários. Com as competições em andamento, o calendário apertado e a pressão constante por resultados, manter o foco pode ser o diferencial entre conquistar títulos ou apenas sonhá-los. O Fluminense, hoje, parece ter entendido isso melhor do que ninguém. E se a palavra nojento usada por Neto causou polêmica, talvez tenha servido justamente para despertar essa reflexão. O Fluminense precisa continuar sendo Fluminense, com identidade, disciplina e coragem. Em tempos em que o futebol brasileiro muitas vezes se perde entre promessas mirabolantes e decisões impulsivas, ver um clube como o Fluminense optando pela estabilidade, pela valorização do coletivo e pela seriedade em sua gestão é um sopro de esperança. A chegada de Neymar, por mais sedutora que pareça, não pode desviar o time de sua trajetória. Porque, como bem lembrou Neto, o que o Fluminense está construindo hoje é muito mais valioso do que qualquer manchete de impacto. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.